Então, turminha, dando continuidade às nossas aulinhas do dia de hoje, vamos agora para a nossa disciplina de ciências. Nós vimos na aulinha de segunda-feira que o nosso tema foi sobre a água. E aí a gente estudou alguns conteúdos de acordo com esse tema, não foi isso? A gente viu aí as formas que a gente utiliza a água no nosso dia a dia para alimentação, para a nossa higienização, para a lavagem de alguns locais, como calçada, nossa casa, banheiro, lavar os pratos, né? Então, a gente viu que a água ela é essencial no nosso dia a dia e que o nosso corpo ele precisa de uma grande quantidade de água para sobreviver, que a gente não pode passar mais de 3 dias sem consumir a água, porque o nosso corpo vai desidratar, certo? Vai passar por esse processo de desidratação e pode nos levar a sérios problemas de saúde, certo? Então, por isso que a água ela é essencial no nosso dia a dia. E aí a tia falou também sobre algumas formas de a gente preservar essa água para que ela não acabe. Citou também o sertão, né? Que essas pessoas que moram nesses locais sofrem, né, com a falta dessa água, com a escassez dessa água, por conta do mau uso da água em outras localidades, fazendo com que ela não chegue no sertão. Então, por isso a gente deve preservar a água, a gente deve tomar banho sempre que for nos ensaboar, desligar o chuveiro, sempre que for escovar o dente, desligar a torneirinha da pia, né? Isso são formas de a gente economizar água no nosso dia a dia. Lavar o carro com balde, lavar a calçada com balde, não com a mangueira, para economizar o consumo dessa água. Não foi isso que a tia falou? Na hora de regar as plantas, utilizar um regador, certo? Algo que não gaste muito a nossa água, tá certo? Vamos então fazer a correção aí da página 115. Na primeira questão, vai pedir para que vocês escrevam o nome dos locais onde podemos encontrar água. Aí nós temos aí 3 locais. Todos eles possuem água, mas alguns, o que diferencia eles em alguns aspectos, né, são algumas coisas que tem em uns que não tem em outros. No primeiro nós temos aí a imagem do quê? O que é que predomina aí nessa imagem que me faz pensar na forma dessa localização de água aí? Nós temos um caminho e ao lado desse caminho, arrodeado de águas, nós temos as plantações, as árvores. Isso é predominante dos locais onde possui os rios. Então, a primeira imagem aí é do rio, certo? Primeira imagem. A segunda imagem. A gente encontra esse tipo de paisagem aí. Onde? E aí? Na praia. Não parece a imagem de uma praia? O nome da água da praia, como é? Quem é que me diz aí? Começa com M. É o nosso mar, certo? A segunda imagem. É o tipo de água encontrado nas praias. E por último nós temos os lagos, certo? Os lagos também possuem essa vasta vegetação ao seu redor, mas eles vão estar centralizados em alguns locais de forma reduzida, certo? De forma menor. São os lagos. Então, a imagem aí é do lago, tá certo? Possui, assim, uma cor também esverdeada no lago. No rio, a gente encontra mais uma forma marrom nas águas, né? Por causa da areia. Já no lago, a gente vê mais essa questão da água mais verde, certo? Aí, ó, agora responda. A água que consumimos deve ter quais características? A gente estudou, ó, 3 características aqui presentes na água própria para o consumo. Ela deve ser sem cor, sem cheiro e sem sabor. Não é verdade? Então, a nossa resposta aí, sem cor, sem cheiro, certo? E sem sabor. São os 3 aspectos, as 3 características
da água que é própria para o nosso consumo, ou seja, água que a gente pode beber, certo? Segunda questão. Marque as atitudes incorretas que estão sendo apresentadas abaixo. Temos 3 imagens aí. Dessas 3, apenas uma está correta. Temos 2 imagens aí que as pessoas estão utilizando a água de forma incorreta. Quais são? Jogar lixo nos rios é uma atitude correta? Não. Então, vai marcar o X na primeira imagem aí, certo? Onde o rapaz está jogando esse lixo nos rios. Na próxima imagem, a criança está escovando os dentes, certo? Está escovando os dentes. É uma forma correta da gente utilizar a água? Sim. Então, não vamos marcar um X nessa porque a questão pede as atitudes incorretas. Aí nós temos aí, ó, a senhora lavando a calçada com a mangueira ligada lá, ó. Várias horas e a água indo toda embora. É uma atitude correta? Não, incorreta. Então, vamos marcar um X nela também, certo? Vejamos agora aí na página 116, certo? Terceira questão. Complete as frases do retângulo sobre as utilidades da água. Então, nós vamos completar aí as frases com essas palavrinhas que estão dentro do retângulo, tá certo? E elas vão trazer pra gente as formas que a gente utiliza a água de forma correta, sobre as utilidades dela. Letra A. Tomar o quê para ficar limpinho? Um banho, né? Então, na primeira frase, completamos aí com a palavrinha banho. Na letra B, o que é que a gente deve fazer com a roupa? A gente deve lavar. Letra B, lavar. Letra C agora, vamos ver. Nós devemos fazer o que com as plantas? A gente deve cozinhar, lavar, banho, escovar ou molhar as plantas? Molhar, né? Letra C, molhar. Letra D agora, vamos ver. A gente deve fazer o que com os nossos dentinhos? Escovar. E por último, na letra E, o que é que nós devemos fazer com os alimentos? Cozinhar, certo? Cozinhar. Completamos aí as palavrinhas nas frases. Quarta questão agora. Complete o texto abaixo com as palavrinhas que estão faltando. Devemos fazer o que com a água? Devemos, espaço, água, porque a nossa sobrevivência e a do dependem dela. 2 palavrinhas que completam aí essa frase. Devemos economizar, certo? Devemos economizar água porque a nossa sobrevivência e a do planeta dependem dela, certo? E na quinta questão, desenhe diferentes lugares onde a água pode ser encontrada. Então, você pode desenhar uma praia, você pode desenhar o que mais que pode ser encontrado a água? Um rio. Vocês podem desenhar diversos locais onde a água é encontrada, tá certo? E depois, mais atividade, né? Vocês vão realizar as páginas agora 117 e 118. E aí, na próxima aulinha de segunda-feira, a gente faz a correção dessas 2 páginas, tá certo? Próximo vídeo agora será da nossa disciplina de arte. Espero vocês lá!